Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente ler os spoilers do capítulo 1098 de One Piece, que saíram os spoilers iniciais. A próxima semana já não vai ter capítulo, então pode ser que tenha uma bomba no final desse capítulo aqui, para que o Oda segure o hype para 2 semanas, e só depois de 2 semanas a gente ter o próximo capítulo. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a gente vai lá para o site da OPEX, One Piece X, para toda e qualquer informação que você quiser saber de One Piece, mangá, anime, qualquer coisa você encontra na OPEX. A gente vai lá para os spoilers iniciais desse capítulo, que tem como título O Nascimento da Bonnie. Então esse aqui já é um ponto bem importante, porque vai explicar como e onde e em que momento a Bonnie nasceu. Vamos lá para o capítulo 1098, O Nascimento da Bonnie. Ginny foi sequestrada e forçada a se tornar a esposa de um Tenryubito. Se a Ginny fosse uma pessoa completamente normal e não estivesse fazendo parte ali do exército revolucionário naquele momento, eu acharia que foi só um acaso. Um Tenryubito ouviu ela e gostou e pediu para que ela se tornasse sua esposa porque achou ela muito bonita, ou alguma coisa assim. Mas o que aconteceu no capítulo anterior, que foi o 1097, foi que ela já era comandante do Exército Leste do Exército Revolucionário, e ainda assim ela acabou sendo capturada por alguém. Então ela deve ter algum papel importante, ou ser de alguma raça, ou ter alguma característica importante que fez um Tenryubito mandar alguém forte o suficiente para atacar o exército revolucionário e atacar um dos líderes de exército, que no caso era a própria Ginny. Então acho que tem muito mais aí do que só um Tenryubito que gostou da beleza dela e ordenou que ela fosse capturada para ele, no caso, para que ela se tornasse a esposa dele. Então acho que tem muito mais aí que a gente ainda tem que garimpar e procurar para tentar entender. Porque a Ginny, ela já não era uma pessoa normal, ela já não era quando era criança. Porque eu acho que ela já tinha participado de muitos daqueles jogos de caça dos Tenryubitos. Mas só esse fato dela ter sido caçada já fazendo parte do exército revolucionário é da gente desconfiar. Seguindo, nós temos 2 anos depois. Ginny foi liberada da escravidão porque contraiu uma doença mortal. Essa doença foi contraída por ela mesma, ou pelo fato dela ter se tornado uma escrava e ter sofrido muito ao longo da sua vida. E eles libertarem ela. Porque normalmente os Tenryubitos não tem dessa, né? Porque quando eles não querem mais um escravo, eles vão lá e matam esse escravo. O escravo irrita eles vão lá e matam o escravo, assim como aconteceu com o pai do Kuma, por exemplo. Então, se a Ginny contrair uma doença, era mais provável eles terem matado ela depois que ela contraiu a doença. Mas eles libertaram ela depois de 2 anos, o que também pode significar algo importante ou interessante em relação à própria Ginny. Continuando, Ginny contatou Kuma uma última vez antes de morrer. Então eles libertaram ela ali já quase nas últimas ali, porque já sabiam que ela ia morrer. Então essa pode ser a resposta. Ela já estava à beira da morte, não valia a pena eles matarem ela, ou seria mais engraçado por parte dos Tenryubitos deixarem com que ela sofresse até morrer. E por isso eles libertaram ela. Pode ser essa a resposta. Mas aí ela tenta um último contato com o Kuma antes disso. Durante a conversa, o Kuma conseguiu identificar o local onde a Ginny estava e se teleportou para lá, mas já era tarde demais. Então ele foi para lá, mas não conseguiu fazer nada em relação à doença dela, porque o corpo dela já poderia estar em um estado muito deteriorado, que ele não poderia fazer nada nem com seu poder apelão, que é a fruta da pata. Só que um ponto interessante é que a gente imaginava que o Kuma só poderia, pelo menos eu no caso, imaginava que o Kuma só poderia se teleportar para locais aos quais ele já foi. Mas aqui dá a entender que só em ele saber em que local a pessoa tá, ele já pode se teleportar ou se empurrar para lá, mesmo que ele não tenha ido.
Ou pode ser que ele já foi para lá, para esse local em algum momento, e aí identificou que a Ginny estava lá e foi. Mas é muito improvável que isso tenha acontecido. Então, só por saber onde a pessoa tá e imaginar ir para lá, será que ele vai? Isso aí é um poder bem apelão. Isso torna o poder da patinha do Kuma ainda mais apelão do que a gente já imaginava. Ginny estava morta. Ao lado dela estava a bebê Bonnie, que sofria da mesma doença que Ginny. Esse spoiler aqui ele já foi corrigido. O Kuma consegue chegar lá até onde a Ginny enquanto ela ainda está viva. Só que ela já está à beira da morte, eles só conseguem conversar um pouco e aí ela morre. Então, ele não encontra ela morta logo, que nem está escrito aqui nesse spoiler da OPEX, que ainda não foi atualizado. Quando vierem os spoilers completos, acredito que eles vão atualizar isso. Mas já foi confirmado que ele encontra ela viva, mas não tem o que fazer ou não tem como ajudar ela. E aí, ao lado dela, está a bebê Bonnie, que finalmente é confirmada realmente como filha da Ginny. Só que, como a gente pensava, não era filha do Kuma, porque ele não queria passar o seu sangue, o sangue da sua raça, para uma outra pessoa, para que ela viesse a sofrer no mundo. Mas a Bonnie, muito provavelmente, é filha de um Tenryubito, porque a Ginny foi levada para ser esposa de um Tenryubito, uma das esposas dele. Só que a Bonnie, então a Bonnie sendo filha dela, nesse momento, nesses 2 anos que ela passou com o Tenryubito, então a Bonnie é filha de um Tenryubito também. E pode ser por isso que o governo mundial, os próprios Goroseis, o Akainu, a Marinha, eles passam a mão na cabeça dela em diversos momentos, ou deixam ela fugir por alguma coisa. Eu imagino que seja isso, porque o Akainu capturou ela para trocar ela com o próprio Teach capturou ela para entregar ela para a Marinha, mas o Akainu foi lá e capturou ela antes deles fazerem a troca, e aí depois ela já escapou, aí ela já invadiu Reverie. Então ela tem essas sortes, a gente pode chamar assim, que pode ser explicada porque ela é uma filha de um Tenryubito. Mesmo que seja bastarda, ela ainda é filha de um Tenryubito. Kuma cuidou de Bonnie desde então. Vemos como Bonnie cresce com ele. Como eu tinha falado, quando a Bonnie lembra da imagem do seu pai, ou ela vê a imagem do seu pai em um pacifista policial da ilha de Egghead que o Luffy estava prestes a destruir, ela lembra de uma imagem dela criança com um Kuma muito mais velho do que apareceu no flashback que a gente está vendo agora. Então não teria como o Kuma ser pai dela naquele momento. E como o Oda falou no SBS de número 68, pela idade da Bonnie, ela tem mais ou menos ali 24 anos. Acho que é 24 anos, levando em consideração o seu poder de Akuma no Mi ou a idade que o seu poder de Akuma no Mi dá para ela, naturalmente, como a gente vê, como uma pirata no caso. Mas quando ela lembra do Kuma, ela se vê em um formato de criança com um Kuma muito mais velho. Então pode ser que, ou realmente vai ser confirmado, que a Bonnie é uma criança e o Kuma não é pai dela de sangue, mas de criação. No final do capítulo, vemos como o rei de Bekori do reino de Sorbet retorna para lá para causar problemas. Aquele mesmo rei que tinha sido deposto, ele voltou para causar problemas. E aí, alguém vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso? Será que o Kuma já é o novo rei do reino de Sorbet nesse momento? Não sei. Não teremos One Piece na semana que vem. Isso aqui é uma notícia bem triste, mas a gente já tá com 3 semanas seguidas com One Piece, e aí uma semaninha pro Oda descansar. Então é isso. Quero saber suas opiniões em relação a esses spoilers iniciais. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!